Então, galera, voltamos aqui, né, para nossa aula. A gente já falou um pouco sobre o teorema de Tales, né, e o teorema da bissetriz interna de um triângulo, que é uma consequência, né, do teorema de Tales. E agora a gente vai falar sobre um outro tópico, que é semelhança de triângulos. Então, vamos lá. Dois triângulos, eles são semelhantes, eles têm a mesma forma, porém não necessariamente o mesmo tamanho. Ou ainda, se tem os ângulos correspondentes congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Então, a semelhança ela não significa ser igual, entendeu? Que se fosse igual seria congruente, mas semelhante não, ele é parecido, né? Ele é semelhante. Então, ele está dizendo que ele tem a mesma forma, mas eles não têm o mesmo tamanho. E quando que isso vai acontecer? Quando todos os ângulos, né, forem congruentes e os lados, consequentemente, vão ser proporcionais, tá bom? Então, seria dois triângulos, como se você imaginasse um triângulo pequeno e um outro um pouco maior, dado que esses ângulos deles são todos iguais. Então, eu posso dizer que esses dois triângulos, eles são semelhantes. Isso vai acarretar que os lados eles vão acabar sendo proporcionais. Daqui a pouco eu faço a relação com o teorema de Tales que a gente já viu dessa questão de semelhança, tá? Mas vamos ver aqui essa figura. Eu tenho um triângulo ali, o verde, né? Que ele é um pouco menor, né? Que ele está dentro do triângulo azul maior. Reparem que os ângulos, eles se mantiveram. Ó. Esse ângulo aqui do A é igual a esse. Aqui eu tenho dois tracinhos, então aqui também. E aqui eu tenho três tracinhos, que é o ângulo C. Então aqui também. Então, essa proporção ela se manteve, é como se esse triângulo verde ele fosse só aumentando, no caso, ali para chegar no azul. Então, ele manteve, né, essa abertura desse ângulo. O que muda só é o tamanho do lado, que ele foi crescendo. Então, aqui está dizendo que o símbolo de semelhança é esse tiozinho aqui. Ó. Então, o triângulo ABC, que é o triângulo ali maior, ele é semelhante ao triângulo A', B', C', que é o triângulo verde ali menor. E aí diz que os três ângulos são iguais, né? A é congruente a A, B é congruente a B e C é congruente a C. E ali está dizendo que os lados também, consequentemente, vão ser proporcionais. Então, eu ponho AB está para A', B', AC está para A', C', e BC está para B', C'. Beleza? E aí, o que ele coloca aqui? Ele coloca K. K é uma razão, né? É uma que a gente chama de razão de semelhança. Que a gente vai encontrar a mesma razão quando a gente dividir os três lados. Vamos botar um exemplo aqui sobre isso. Vamos supor que esse lado aqui seja 10. Beleza? E aqui seja 5. Se aqui for 12, o A', C' vai ter que ser 6. Por quê? Porque é a metade, né? 5 é a metade de 10 e 6 é a metade de 12. Se a gente for dividir, né, 10 por 5, dá 2. E 12 por 6 também dá 2. Então, esse número aqui que a gente está encontrando, que é o mesmo, a gente chama de a razão de semelhança, né, desses dois triângulos. Porque um lado deles, ou a gente pode pensar, né, se a gente falar do maior para o menor, né, o lado menor vai ter sempre metade, né, dos lados maiores. E se for o contrário, né, a gente pensa no dobro. Mas então, nesse caso aqui, a razão de semelhança, a gente está fazendo do maior para o menor. Então, seria, né, o dobro, né, que a gente teria que pensar. O lado maior, o triângulo maior, ele tem os lados que são o dobro do triângulo menor. Se eu botasse um terceiro lado aqui, 4, obviamente, aqui teria que ser 8, né? Seria o dobro. Então, essa é a razão de semelhança. Vamos lá para a folha documento para a gente desenhar o teorema de Tales e entender também a semelhança através do teorema, beleza? Vamos lá. Então, a primeira parte que a gente tinha visto foi sobre o teorema de Tales. E aí, a gente vai desenhar aqui agora na folha documento um feixe de retas paralelas, beleza?
E depois a gente vai ver um triângulo através, a semelhança de triângulo através disso. Então vamos desenhar 3 retas paralelas. Vamos supor que A, B e C são paralelas, lembrando o símbolo de paralelo que eu tinha mostrado. Então, A é paralelo a B e é paralelo a C. A gente vai desenhar 2 retas transversais a elas. E reparem o seguinte, vamos lembrar aqui das proporções, né? Eu vou colocar vértices aqui, pontos, né, de encontro, não vértices, necessariamente. A gente sabe que essa parte pode ser proporcional a essa, assim como essa parte vai ser proporcional a essa. Ou essa parte vai ser proporcional a essa, assim como essa vai ser a essa. A razão, né? Quando a gente dividir um pelo outro, a gente vai encontrar. Se eu prolongar essa reta vermelha aqui, o que vai acontecer? Em algum momento ela vai se encontrar com a azul, concordam? E aí, olha o que a gente vai formar. A gente vai formar vários triângulos. Então, o prolongamento do Teorema de Tales vai ser a semelhança de triângulos. Então, olha só. Aqui, a gente pode dizer, eu posso traçar ainda mais uma reta paralela aqui a A, B e C. Nesse vértice aqui desse triângulo, nesse encontro, vamos pensar em uma outra reta aqui paralela. Beleza? Coloquei ela pontilhada ali, tá? E aí, a gente vai ver, ó, que todos esses lados aqui, eles vão ser proporcionais. Então, eu vou botar agora nomes aqui. Vou chamar de A, B, C, D, E, F, G. Repare que a gente tem vários triângulos aí agora, né, expostos, e a gente vai poder dizer que todos eles vão ser semelhantes. Por quê? Porque primeiro que o ângulo aqui, que está sobre o A, ele vai ser igual a todos eles, tá? Que é o ângulo comum entre os ângulos. E esses outros ângulos, ó, o B, o D e o F são iguais, beleza? Vou colocar 2 tracinhos aqui no A para não se confundir. E vou colocar de outra cor aqui o C, o E e o G. Então, esses são semelhantes, os triângulos, e os ângulos são congruentes. Se todos os ângulos de um triângulo são congruentes, significa que eles são semelhantes, como a gente já acabou de ver, entendeu? Então, o que eu posso dizer aqui? Ó, que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo ADE. Ou também é semelhante ao triângulo AFG, ok? Porque os ângulos deles vão ser todos iguais e, então, os lados, né, a gente vai poder colocar os lados proporcionais. Vamos desenhar 2 triângulos desses. Então, o ABC está aqui. Vamos pensar aqui só no esboço do ABC. E vamos pensar no maior deles, que é o AFG, tá? Então, o que a gente vai ter que pensar primeiro? O AFG, o AB está para AF, assim como AC está para AG,
E por último, né, que não é uma proporção que a gente usa no teorema de Tales, mas na semelhança a gente vai usar, é a base, né, que é o BC está para FG, que é a base do triângulo maior. Então a gente está mostrando aí que o teorema de Tales, né, ajuda-nos também a ver a semelhança de triângulo. E esse tipo de desenho, né, com vários triângulos, assim, é bastante comum cair em questões. Então é importante a gente entender ele um pouco melhor, tá? Então vamos voltar para o slide. Então a gente já fez um pouco da relação, né, do teorema de Tales com a semelhança de triângulos e vamos falar mais um pouco dessa razão de semelhança, né? Então, o número real K é chamado de razão de semelhança do triângulo ABC para o triângulo A'B', C', e a razão de semelhança ela se mantém quando se dividem dois elementos lineares homólogos, altura, raio, círculo. Se a razão de semelhança é igual a 1, os triângulos são chamados de congruentes. A gente já tinha falado um pouco sobre a razão, né? Toda figura, né? Ele deu aqui outros exemplos, né? Porque as figuras elas podem ser semelhantes, não necessariamente a gente está falando aqui agora só de triângulos, mas a gente poderia ter círculos semelhantes, quadrados semelhantes, qualquer figura semelhante à outra, obedecendo uma razão. Então, a gente entender um pouco isso, né? É muito comum também falar um pouco dessa razão de semelhança, né? Às vezes em desenhos como escalas que tem dentro de livros, por exemplo, né? Que são miniaturas, né? De algo que é real. Então, isso é muito comum. Por exemplo, os mapas, né? Eles sempre têm uma escala, ele tem uma razão lá. Então, o desenho que tem de um mapa em um livro de geografia, por exemplo, ele é semelhante ao que tem que ser, né, no normal, né? Então, por isso que a gente obedece uma razão ali, e essa razão ela é uma proporção, é como se fosse uma miniatura. Então, as figuras aqui a gente está trabalhando do mesmo jeito, só que, às vezes, uma proporção um pouco menor, né? Quando eu desenho um triângulo assim, e o outro que é apenas um pouco maior do que ele, mas essa razão poderia ser muito maior, né? E a gente está dizendo isso. E todos os lados eles vão obedecer uma mesma razão, né? Então é isso que estava dizendo, como foi o exemplo que eu tinha dado lá. É interessante, eu vou comentar aqui outra coisa, porque vamos até voltar, porque eu tinha visto, a gente botou aqui essa razão que seria o dobro, né? Eu poderia enxergar essa razão também de uma outra forma, ao contrário, tá? Eu poderia colocar 5 sobre 10, 6 sobre 12, e o que ficaria se a gente colocasse isso? A razão, ao invés de ser 2, vamos pensar ao contrário agora. Ela vai ser o inverso, então eu poderia colocar 4 sobre 8, que é igual a 5 sobre 10, que é igual a 6 sobre 12. Então, aqui a razão foi 1/2, tá? É o contrário. Então, a razão de semelhança ela pode ser 2 ou 1/2, depende da referência. E a última coisa que foi comentada aqui foi que se a razão de semelhança for 1, significa que são congruentes. Obviamente, por quê? Aqui, né, a gente viu, né, claramente que os lados eram metade, né? Os lados do triângulo menor eram metade do triângulo maior. Se a razão for 1, significa que os lados vão ser iguais. Então, quando eu dividir, né, um lado igual por outro, vai dar 1. Então, significa que esses triângulos, né, vão ser congruentes se a razão de semelhança for 1. Então, se uma questão tiver dizendo que a razão de semelhança é 1, você já pode dizer que esses triângulos são congruentes. Então, a gente vai encerrar esse bloco por aqui e a gente já retoma, né, um pouco mais de semelhança de triângulo e vamos resolver alguns exemplos também disso para ficar mais claro, ok? Até daqui a pouco.